Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o nosso último sentido, né? O último que está faltando para a gente terminar. E hoje a gente vai falar sobre o tato. Bom, a pele é o maior órgão do corpo humano. Ela recobre todo o organismo, tá? E o órgão responsável pelo sentido do tato é a pele, tá? Na pele tem diferentes receptores. E cada tipo de receptor, ele é especializado em captar um tipo de estímulo, como, por exemplo, pressão, temperatura, dor, entre outros. Né? E como tem diversos tipos de receptores sensoriais na pele, eles são agrupados, encapsulados, compondo os diversos corpúsculos táteis, tá? É o nome que essas cápsulas, né, de células receptoras, a gente chama de corpúsculos táteis. Ou também ela pode ficar em forma de terminações nervosas. As sensações, por exemplo, de coceira e de cócegas, elas são detectadas por terminações nervosas livres. Tá? As outras sensações táteis, como pressão e vibração, elas são detectadas por mecanorreceptores, como a gente já falou lá no comecinho, que a gente começou a falar sobre percepção de ambiente. A quantidade de receptores vai variar dependendo da região do corpo. Por isso que existem áreas, né, do nosso corpo que são mais sensíveis ao toque e outras menos sensíveis, né? Porque tem mais receptores e menos receptores. Um exemplo é curioso, né? Mas por que a gente sente cócegas quando outra pessoa nos toca e quando a gente mesmo se toca, a gente não sente cócegas? Uma provável explicação, né, para isso é que ao mover os nossos dedos e nos tocarmos, o cerebelo, ele reconhece os nossos movimentos e cancela a sensação de cócegas, o que não acontece quando a gente recebe de outra pessoa. Nesse caso, né, o fator surpresa faz com que sintamos as cócegas, entendeu? E agora, bom, vou explicar para vocês a estrutura da pele, tá? Na pele também tem as estruturas acessórias, que são os pelos, as unhas e as glândulas sudoríferas. Os pelos e as unhas, a função deles é proteção. E as glândulas sudoríferas, elas liberam o suor e têm a função de regular a temperatura corporal. E a pele ela é constituída basicamente por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais superficial da pele, né? Ela é formada por células justapostas. O que é justapostas? Juntinhas, tá, pessoal? As células mais externas, elas são mortas, impregnadas por uma substância impermeabilizante, que chama queratina. Tá? Pessoal, a epiderme é uma importante barreira protetora do nosso organismo, tá? Ela impede a entrada de agente ou substâncias prejudiciais. Porém, né, quando essa barreira ela é rompida e a gente se fere de maneira mais grave, pode ser que muitos receptores de dor sejam estimulados. Tá? E a derme, que é a camada mais interna da pele. Nela a gente vai achar muitos vasos sanguíneos e muitos receptores. E alguns desses receptores apresentam-se encapsulados, formando os chamados corpúsculos táteis, que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Aqui está um esquema, né, da estrutura da pele. Você pode ver o pelo, né, que é a estrutura acessória, e as terminações nervosas, aqui é a parte da epiderme e a derme, beleza? Bom, sentir dor, pessoal, não é uma sensação boa, né? Mas é importante, porque o que acontece? A sensação de dor, ela pode ser produzida por meio da estimulação dos receptores sensoriais, ou da distensão de uma estrutura, ou das contrações musculares, ou fluxo sanguíneo inadequado a um órgão. Algumas substâncias químicas também podem produzir dor, né? Outras, no entanto, são usadas para diminuir a sensação de dor, ou alterar a forma como a gente percebe a dor. Bom, sobre as substâncias químicas que aliviam a dor, estão os medicamentos, né? Conhecidos popularmente como analgésicos, né? E o que eles fazem? Eles agem bloqueando a formação de certas substâncias químicas que estimulam os nociceptores. Os nociceptores são os receptores de dor, tá, pessoal? E eles são recomendados em várias situações. E já pensou, pessoal, se a gente não sentisse dor quando a gente estivesse, por exemplo, nos queimando, ou quando a gente estivesse com um dente cariado,
né? Então, esses receptores, né, eles captam os estímulos da dor, que são os nociceptores. E eles estão espalhados em vários tecidos do corpo. Como eu já disse, em algumas áreas tem mais, em algumas áreas tem menos, mas eles estão presentes em toda a extensão do nosso corpo, beleza? Por hoje é isso, pessoal. A gente acabou, né, a parte dos sentidos. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso, tá? Sobre as interpretações dos estímulos, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu estou à disposição de vocês, beleza? Até a próxima.